This is my song in defense of the fence. A little sing-along, an anthem to ambivalence. The more you know, the harder you will find it to make up your mind. It doesn't really matter if you find you can't see which grass is greener. Chances are it's neither, and either way it's easier to see the difference. 'Cause it's not that simple. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos! Como é que tá todo mundo por aí? Tudo beleza? Estamos aqui para mais um Bota no Difícil, mais uma entrevista rolando hoje. Esse som que vocês estão ouvindo aí de fundo é a música Rancho Disco, feita pelo meu querido amigo Bruno Souza aí de presente pro canal. Gente, que bacana, já tem uma galera aqui online acompanhando o canal. Muito obrigado pela presença de vocês nesse começo aí. Mais uma entrevista aqui do Bota no Difícil. E... parabéns pro Gans, hoje é aniversário do nosso querido amigo Gans aí. Gans, parabéns, meu querido, muitas felicidades aí. Bom pra você, meu mano. Você merece. Hoje a gente tá na presença de ninguém mais, ninguém menos do que Adri Natri. Eu vou colocar aqui ela pra vocês, deixa eu puxar aqui. Aê! Salve, Adri, tudo beleza? Tudo jóia. Pessoal da live, como é que tá o áudio pra vocês aí? O meu, o dela, o meu acho que tá um pouquinho alto, né? Ver aqui, o Chico já mandou um boa tarde, Adri. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Boa tarde, eu só não tô vendo o seu fundo e tal, mas a gente conversa. Tranquilo, tranquilo. A gente tá começando aqui, eu tô abrindo aqui o nosso game aqui de fundo já que vai ficar rodando. Hoje a gente vai cavalgar em Red Dead enquanto conversamos. Então, Adri, você falou pra praia. A última vez que você foi pra praia faz muito tempo, não? Faz. Eu acho que faz, olha, 1 ano, hein? Um ano já? Foi no meu aniversário ano passado. Boa. Já foi de novo, eu não voltei na praia ainda. E Adri, você prefere filmes ou séries? Filmes. Filmes, me fala Eu assisti algumas séries, mas os filmes são. Cinema é cinema, né? Eu não sou muito noveleira, não. Qual que é um último filme que você assistiu, assim? Ai, o último Você gostou? filme Você foi. recomenda? Eu gostei muito, foi Yesterday. É um filme bem legal. Yesterday. Eu gostei assistiu? também. Assisti também, eu É dos gostei Beatles, também. né? Muito bom. Quer dizer, não é nada a ver com os Beatles. Nada a ver com os mas Beatles, a ideia é genial. É, muito bom. Fiquei emocionada. Eu também gostei dele. Pessoal do chat... não, ó, depois assisti outro filme, a Dora Aventureira, mas foi com as crianças. Dora Aventureira. O filme da Dora Aventureira. Você tem filhos, Dri? Tenho. Quantos? Tenho 3. 3 filhos? 3? O Juliano tem 7, a Gabriela 11 e o Fábio 13. Olha só. E como é que foi Como é que é essa questão de maternidade pra você? Conta um pouco, Dri. Então, eu queria um processo mais natural, desde que eu fiquei grávida do primeiro, então eu comecei a ver assim, poxa, ninguém tem muito parto normal, todo mundo faz cesárea. Minha mãe fez 3 cesáreas, eu não queria, nunca tinha feito nenhuma cirurgia de nada, né? Se pudesse ser o processo do corpo, eu ia preferir. Então, o Certo. primeiro parto acabou não, porque demorou muito, o médico não sabia o que fazer. Acho que foi falta mesmo de até recurso, sabe? Assim, da assistência mesmo. Por isso que aí eu, segunda filha, quando eu engravidei, 2 anos depois, mais ou menos, ela nasceu, eu quis mesmo tudo natural Certo. e optei por ter um parto em casa, com acompanhamento, tudo certinho. Meu pré-natal estava bom, então não tinha nenhuma questão implicada, eu teria condições de ter em casa e foi super bom, porque o Fábio, que tinha 2 anos, viu a irmã nascer, foi bem legal, foi bem saudável. E o Bacana. Juliano, é,
O Juliano nasceu depois uns 5 anos, né? Deu de diferença, e aí já eu precisei fazer uma indução, tinha complicação de pré-eclâmpsia e tal, e ah, não foi normal, mas tinha uma indicação bem precisa e eu aceitei bem. Entendi. Ah, você entende do assunto. No caso, como é que foi que você foi se inteirando sobre essa questão de parto normal ou não? Da onde que chegou essa informação pra você, no caso? Ah, então, eu comecei a perceber, né, que tinha um sistema todo logo que eu fiquei grávida a primeira vez, né? E comecei a questionar isso, de tanta medicalização, tanta intervenção. E, mas, assim, mesmo assim, eu não consegui ter um parto normal. E então, que eu comecei a pesquisar mais, aí eu vi, assim, que a escolha da assistência, se você quer mesmo parto normal, você quer é, participar do processo, né? E entender que isso é um processo que envolve a mãe e o bebê, principalmente, né? Além da assistência que você pode ter. Então, vale a pena procurar alguma assistência que realmente espera, que não intervém sem necessidade. E assim que quando eu tive a segunda, a minha irmã também estava grávida e eu acompanhei o parto dela com a minha, que tinha 2 meses já. Então foi a primeira vez que eu vi um outro parto além do meu. Foi com a minha irmã. E aí as pessoas começaram a me procurar para saber, amigas, como que tinha sido a minha experiência. E então eu comecei a acompanhar como os partos como doula. Então, as pessoas me chamam hoje e eu acompanho a gestação, ajudo na preparação, como com informação e outras terapias, massagem, homeopatia, óleos. Legal. Você assistiu o Aí parto foi da uma... sua irmã, então? Não, eu não cheguei a Ah, você não assistir o chegou a trabalho de assistir. Você só parto. acompanhou Não, ela. eu tive com ela no trabalho de parto, mas como eu estava com a bebê pequena, tinha 2 meses, eu não podia ir como acompanhante no centro obstétrico. Então, ela teve uma Entendi. doula. Mas no Ah, segundo tá. dela, que foi 3 anos depois, aí eu tava junto. Daí eu fui a Entendi. doula da minha irmã também, Que no, legal. no meu outro sobrinho. Que da hora. Ah, então, hoje, atualmente, você trabalha como doula, é isso? É a sua principal função, no caso? Eu tenho duas funções paralelas. Eu sou Hum, professora de filosofia, eu dou aula para legal. EJA, né, supletivo do ensino médio, dou aula no estado 14 anos. E aí, ao mesmo tempo, eu faço esse trabalho de acompanhamento de gestação, parto e aulas de yoga também, além de voluntariado com grupos de apoio para gestante, voluntariado de aula de yoga também. Eu dei aula como voluntária na Casa Ângela, que é a casa de parto em São Paulo, Bacana. muito legal lá também. E então eu tenho todas essas atividades. Ah, e também tem a Associação das Doulas de São Paulo, que eu sou a atual presidente, Ô, porque a louco. gente precisa se unir. Que Tem legal a isso. segunda gestão. Quando eu estava na primeira, que foi a fundadora, aí agora estou fazendo esse trabalho, né, que é voluntário também, para poder unir essa ocupação, né, que já é uma profissão regulamentada, está no Cadastro Brasileiro de Aham. Ocupações. E para também divulgar, as pessoas muitas vezes não sabem o que é doula, né? O que ela faz, é a mesma coisa que enfermeira. Então, também tem isso, além dessa militância, que é uma militância, assim, levar informação para as mulheres e para as Uhum. famílias, elas saberem como acontece o processo, ajudar de alguma forma e ajudar também a diminuir um pouco a questão da violência obstétrica que acontece, melhorar também o número de cesáreas no Brasil, que é muito elevado, e de partos normais também com intervenções, que muitas vezes não seriam precisas, mas eu acho que acabei entrando em as coisas que a É. gente vai falando ao longo aqui do bate-papo. Não, fica à vontade, pode ir falando à vontade.
No caso, essa questão, hoje em dia se fala, eu, pelo menos, atualmente, comecei a ouvir tanto esse assunto ficar em alta sobre questões do parto, sobre os abusos e etc. Ah, existe realmente, assim, como que se chegou tanto medo, digamos assim, em torno de um assunto que deveria ser uma coisa tão natural? Eu fico às vezes pensando, a nossa espécie já chegou tão longe dando à luz. Antigamente, você imagina, a gente dava à luz como qualquer outro primata, no chão, sem médico, sem. Uhum. ah, enfim, era uma coisa bem mais primitiva, bem mais simples. E por que que hoje se fala tanto e por que que hoje se põe tanto medo nas pessoas em torno disso, que era para ser uma coisa tão natural? Mudou alguma coisa na história aí, nesse meio tempo, que realmente fez o parto e a gravidez ser algo tão perigoso ou não? Ou é uma neurose, o que Eu acho que a acontece? questão de toda a questão de saúde, que envolve várias coisas. As pessoas, elas precisam de, né, a ciência veio para ajudar, assim, em geral. Muitas, a nossa sobrevida como, né, ser humano aumentou, a gente tem medicamentos, tem maneiras, a ciência, ela ajudou muito, né? Só que, por outro lado, as pessoas acabaram ficando dependentes da ciência. Então, muitas coisas assim que eram resolvidas em casa, assim, com chá, com uma coisa assim mais tranquila. Hoje já tem medicamento para tudo, né? As pessoas elas não aguardam seus processos, enfim, de, de restauração do próprio corpo também, falando em relação a patologias. E o parto é para ser a maioria sem problemas, mas como a gente não sabe quem vai ter problema ou não, todo mundo vai para o médico. Então, o pré-natal é medicalizado, é um evento médico, né? Uhum. Acabou acontecendo isso. Então, as pessoas acabaram ficando muito dependentes, eu acho, assim, da ciência e dessa, dessa segurança, mas por outro lado, nem sempre ela precisaria ser usada se a gente pudesse recobrar assim, mais confiança no corpo e em coisas mais simples, né? Menos remédios, menos, né, quando não. Quando não necessário, no caso, né? Mas é que assim, chega um ponto que precisa mesmo, né, de médico e tal, aí tá certo, porque as pessoas têm que. Mas perder um pouco, assim, a ciência virou novo maneira assim de como resolve tudo. Também não resolve tudo. Muitos casos se a medicina erra ou acerto e erro. A gente, como toda ciência, é baseada em estatísticas, né? Não temos certezas e essa segurança total que as pessoas procuram na ciência também não tem, né? Porque a ciência ela está se renovando, né? Também ao mesmo tempo. Sim, sim. A ciência, ela se molda constantemente. Uhum. Constante Mas um nível aprendizado. de segurança dá sim. Mas Aí você perguntou do medo do parto, né? Isso. existe realmente É. algum risco, alguma coisa que se deva preocupar? Porque hoje em dia a gente vê muita gente falando em parto em casa, longe dos hospitais. Até que ponto que isso é positivo ou não? E de que forma que as mães podem, ah, digamos assim, se precaver se vai existir alguma necessidade médica? Então, hoje nós temos o pré-natal hoje é bem mais criterioso do que antigamente, inclusive a gente conta com ultrassom, né, que você pode ver já coisas com antecedência. Então, a gente fala assim, tem a maioria das mulheres é de risco habitual, seria baixo risco, né? E algumas têm já alguma complicação pré-existente, um quadro de diabetes, pressão alta, então essas vão precisar de uma atenção maior no parto, sim. Mas ao longo do pré-natal, se tá tudo bem, vai indicando que o parto também vai correr tudo bem. E o parto, sendo assistido, também vai evoluindo. Às vezes, o mais normal seria que não precisasse fazer nada, o bebê nasce e dá tudo certo. Então, uma coisa assim é o pré-natal né, que ajuda nisso. E depois, assim, por isso que as pessoas têm em casa, mas
a decisão para ter em casa não é uma decisão absoluta, porque vai depender desse andamento. E é muito importante que as pessoas estejam acompanhadas por, né? Então, quando a atenção é muito presente e o bebê é escutado os batimentos na barriga com frequência, então qualquer complicação já é prevista e aí vai para o ambiente hospitalar e se precisar de alguma coisa que possa ser feita por médicos já está no hospital, né? Então Certo. é tudo assim, tem que ver como vai evoluindo, mas a tendência seria a maioria não precisar. Então, por exemplo, a questão da cesárea, a Organização Mundial da Saúde recomenda que até 15% dos nascimentos fossem cirúrgicos. Mas no Brasil a gente tem um panorama que está invertido. Só 15% das mulheres têm parto normal na rede Caramba. particular e na rede pública. Eles não conseguem baixar de 50, de 48%. E por que isso, né? Porque os partos normais também têm muita intervenção. Então, a Hum, mulher, às vezes, ela é criada a cultura da cesárea porque os partos normais são feitos, tem muita coisa desnecessária que acarreta mais problemas, até mais sofrimento. Então, não é questão assim da gente falar, o parto normal é melhor. Não, depende do parto normal que você está falando e da uhum. necessidade da mulher, porque quando uma cesárea é bem indicada, ela vai salvar a vida. Quando uma intervenção no parto normal ela é necessária, ela vai evitar até uma cesárea também. Mas, Aham. né? Então, para ser usado com critério, não do jeito que acontece, que vira assim, uma linha de produção. Toda mulher vai lá no hospital e se não passa do tempo tal, já vão fazendo todo o protocolo de intervenção. Então as pessoas falam assim, hoje agora virou uma ditadura do parto normal, porque é melhor. As mulheres também se sentem um pouco assim, confrontadas com isso, mas não é essa questão. O que a gente tem de ditadura é a intervenção e o parto normal cheio de intervenções e a cesárea. Então, assim, a gente não pode inverter as coisas, né? Dizer que agora é uma coisa que a gente está tentando melhorar os índices, porque quando a cesárea é feita a mais do que esses 15%, em vez dela resolver os problemas, ela causa mais problemas, assim como as intervenções no parto. E como a gente já tem essa estrutura que as mulheres sabem que muita intervenção é feita sem necessidade, então daí também vem o medo, né? O medo de será que realmente eu estou entrando no sistema, estão fazendo coisas comigo, ou o meu caso Uhum. realmente era o que precisava. Então a gente não vai saber, porque a gente tem que confiar também no médico na hora É do parto. difícil isso, né? É uma situação que você está muito vulnerável. Então as mulheres, principalmente a, né, envolvendo assim, a questão de gênero, da mulher não poder decidir pelas decisões do seu corpo. É, isso desde da criação dos anticoncepcionais, né? Foi testado em muitas mulheres sem necessidade. Então, as mulheres elas acabam sendo usadas também porque elas não têm voz, né? A ciência é masculina e a gente está no patriarcado que vai decidir as coisas sobre o corpo das mulheres. E ainda piora mais ainda com os recortes de raça e econômicos, né? As mulheres pobres vão morrer mais, elas têm menos informação e elas vão ser levadas a fazer, tem menos condições de avaliar o que está sendo feito com elas. E, e as mulheres negras também morrem mais. Isso são dados, né? Uhum. Sim, Elas sim. são tratadas de forma diferente pela assistência. Então, quer dizer, o preconceito o racismo envolve também essa questão, porque a questão, né, de mulheres e quanto mais vulnerável, mais morre mesmo. A questão de saúde pública. Entendi. Isso que você falou é bem verdade. Por sinal, me lembrou um pouco para quem ainda não assistiu, eu recomendo. Tem no Netflix uma série muito interessante sobre isso. Você deve ter visto também. O nome é Explicando, né? Explicando. Isso. Tem o sexo, explicando a mente. Exatamente. E tem o Bebês em Foco também, que é interessante, mas já vai um pouco além do assunto.
tem bastante. Tem o Renascimento do Parto, foi um filme que marcou muito, sabe? Chegou a Nascimento do ter na Parto, esse eu não Netflix conheço. também. É um filme que é um documentário que mostra bem essa questão. Já tem o Renascimento Parto 2, que foi feito por uma doula que também que é casada com o cineasta. Eles fizeram esse filme, ele causou bastante, ajudou muito a levar informação para as pessoas, fez as pessoas refletirem, né? E mostrar as coisas como são, na, os protocolos hospitalares, como, o que é o evento do parto, né? Porque antigamente as mulheres tinham mais contato também, quando era um evento familiar, né? Acontecia nas famílias, as mulheres participavam muito do preparo daquela que ia dar a luz. As primas, ela tinha as irmãs, mas as famílias ficaram muito nucleares, então o marido e a mulher só perdem contato com a família e assim não tem esse suporte, essa tradição também que seria de informação passada na família, né? Além da informação, os partos, as famílias assistiam mais os partos antigamente. E você acha que isso ajudava muito não só na informação, mas nas tomadas de decisões das mulheres, de assistir os partos umas das outras? Antigamente se via mais, hoje em dia não existe isso. Hoje em dia mal o marido entra quando é, obviamente, no hospital, acho que mal o marido entra, ele também mal vê que ele fica do lado da mulher, ele não acompanha muito o funcionamento da coisa. E você acha que influencia muito isso? Hoje a gente ter menos Eu acho essa. que influencia, sim. Porque eu acho assim, quando é um evento mais que faz parte da sua família, que as pessoas participam, elas já veem como que a outra, elas sentem menos, elas ficam mais seguras, né? A minha irmã passou por isso, eu vi ela passar no processo, quando chega a minha vez eu já sei mais ou menos o que esperar. Então, é uma questão também de nível de hormônios, né? Você vai ficando mais tranquila e mais confiante e o processo acaba fluindo. Então, o medo, ele é uma questão psicológica, mas ela tem um reflexo totalmente no processo do corpo, né? Então, eu acho que era uma coisa que ajuda. Hoje, você perguntou dos maridos, né? Os maridos, a gente tem a lei do acompanhante, que, assim, a mulher em trabalho de parto, ela é considerada uma pessoa vulnerável, como um idoso ou uma criança. Ela não pode ficar sem um acompanhante. Certo. Essa é a questão. E por muito tempo isso foi desrespeitado, porque os acompanhantes eram homens, as mulheres eram colocadas todas juntas para ter o bebê, assim, separados por cortinas, e isso uma atrapalha a outra. Então, precisa ser um evento privativo. E os homens não se deixavam entrar porque Certo. estava lá e tinha outros. Então, mas era uma questão muito fácil de ser resolvida pensando na infraestrutura de um hospital e no que é o parto, né? Porque não é um evento do hospital, é um evento particular de cada pessoa. Então, isso faz parte desse processo de humanizar a saúde, né? Inclusive, a humanização dos partos também está aí de preservar essa privacidade das pessoas e o diálogo com o paciente, saber quais são suas preferências e que eles tomem, que o paciente tome partido nas decisões que são feitas em relação ao seu próprio corpo, principalmente por serem mulheres, né? E elas poderem decidir o que elas preferem. Mas isso é complicado, a gente sabe que a questão do aborto também é complicada, né? Porque envolve o bebê, então muitas vezes os desejos da mulher, as preferências não são ouvidas. A ciência trabalha e muitas vezes é em função disso. Claro que a mulher vai preferir que seja feito o melhor para o seu bebê, mas isso às vezes é difícil, né? É uma questão de gênero também. Fazer da pessoa uma mãe, não uma mulher mesmo, que tem condições de decidir sobre o seu corpo e sobre o seu próprio filho, né, inclusive. Olha isso. Acho que mudou. Você me escuta, Adri? Falhou de novo? Falhou um pouquinho, eu tava vendo que você tava falando, mas eu não tava te escutando. Aham, Ah, não, mas voltou, mas voltou. aham. Você acha que hoje em dia vou puxar um pouquinho uma coisa que você comentou atrás dos hospitais. Você acha que os partos nos hospitais
são muito padronizados? Eu peguei um fio você comentando da questão de que é como se fosse um ritual, coisa assim. Como que você... o que você quis Né? dizer com essa questão de padronização do parto? Mas, É, então, as pessoas são levadas a assumirem posições no parto, aceitar intervenções com base nesse protocolo, mas a gente faz assim aqui, é com todo mundo assim. Então, tem uns protocolos assim hospitalares que muitas vezes desconsideram as mulheres é tudo colocado, por isso que é difícil para a mulher saber quando que é necessário mesmo a intervenção, quando não é, e elas acabam sofrendo mesmo violência obstétrica, porque a gente sabe que as estatísticas são de que as coisas são feitas de forma necessária, então muitas sim foram prejudicadas por coisas que não deveriam ser feitas, mas não dá para saber. Então a confiança, isso que acontece, né? A confiança na ciência, ciência vira um novo mito, assim, é o ritual que vai trazer de procedimentos, e o próprio médico está inserido nisso nas suas formações em medicina, eles aprendem a fazer partos. Como se eles estivessem fazendo, não a mulher está tendo o bebê. sim. Eles vão lá fazer o parto. Por isso que na linguagem a gente fala assim, o médico fez meu parto. Não, é a mulher e o bebê que fazem o parto, não é o médico que faz o Uhum, parto delas. Mas ele já tem todo esse treinamento e focado na patologia, no que vai dar errado. Então, é já tudo antecipado para ter essas intervenções todas. E pensando que assim a gente fazendo tudo certinho, conforme o ritual, é possível trazer mais segurança, mas as estatísticas mostram que não acontece bem assim. Se intervir demais, não vamos melhorar a mortalidade materna e infantil. entendi. Essa é a questão. Quantas intervenções, você acha que os medicamentos, no geral, você falou da questão de como que eles são aplicados, mas alguns eles acabam sendo opcionais. A ocitocina, no caso, muitas Ah, vezes, ela é um os médicos protocolo esse, induzem assim. pro sim ou pro não de acordo com a vontade deles, como você comentou, mas algumas vezes ela vira opcional para a mãe, assim como tem aquele epidural, né, também. Eu vou falar. Tem Pode falar. assim, a ocitocina é um hormônio produzido pelo nosso corpo que é o que faz o útero ter contrações. Ele também, esse hormônio está presente na hora da amamentação, que faz o leite sair. E durante o sexo também, com o orgasmo, assim, a gente libera bastante ocitocina. Então é presente assim faz parte do corpo. E Certo. existe a ocitocina sintética que foi descoberta para ser usada quando o útero, por exemplo, perde a força, para de contrair no meio do parto, ou para prevenir uma hemorragia, porque aí faz o útero se contrair. Isso depois, principalmente que o bebê nasce, é uma intervenção bem aceita e que dá bons resultados. Então, a ocitocina intramuscular depois do parto, ela previne hemorragias, é ótimo. Só. Mas o que acontecia assim? A mulher chegava lá, para falar disso eu preciso falar que o parto tem fase. Tem o colo do útero, que é a estrutura que vai ficar segurando o bebê lá dentro, né? É o que vai dilatar. Então, a primeira fase do parto não é só de dilatação do finalzinho do útero, mas ele precisa ficar mais mole, mais fino, para poder depois abrir. Primeira fase do parto, não adianta muito a ocitocina para ter contração. Esse colo ainda precisa se afinar para depois, quando vierem as contrações fortes com a ocitocina no final do parto, ele dilatar. Aí depois vai vir a terceira fase, que seria a fase expulsiva, que é a hora de fazer as forças, né? E essa não é a parte que dói mais. O que dói é a contração do útero, que empurra o bebê e o colo ainda não abriu e ele não ainda não pode ainda se deslocar em direção à saída, né? O canal vaginal. Então, o que acontece? Quando as mulheres chegam no hospital, muitas vezes ainda não estão na fase de parto ativo.
elas ainda estão na fase de que o colo está se afinando. E as mulheres chegam no hospital, o protocolo é: cadê as contrações? Está aqui, tem que nascer. Mas ela ainda está naquelas contrações de começo, que ela poderia ficar em casa e esperar chegar nessa fase. Então, o que, que eles fazem? Todas vão receber o hormônio sintético. E aí as dores são muito mais fortes. Então, esse protocolo, ele não é recomendado, assim, de rotina. Ele é recomendado para quando está na fase final do parto e você Certo. recebe um pouco. Quando, por exemplo, não tem, as contrações não estão fortes. Então, essa é uma intervenção que é usada aí. As mulheres, elas sofrem bastante. Outra coisa, manter a mulher deitada e que a gente sabe que a movimentação do corpo, assim, quanto mais ela caminhar e mudar de posição e ter liberdade, o bebê vai conseguir se posicionar melhor para poder nascer e vai ajudar até o colo também a se dilatar, porque a cabeça dele vai empurrar também esse finalzinho. Então, Tá. manter uma mulher deitada é ruim para esse posicionamento do bebê, ele demora mais, dói mais, então é outra coisa que não se deveria fazer com a mulher. Quais são Deixar as ela posições? parada, Existe imóvel. alguma posição indicada ou não indicada? E existe um porquê dessa posição ginecológica, no caso, ser a mais utilizada? Então, a posição ginecológica, as mulheres são colocadas nos partos de rotina. A maioria dos partos normais, quando acontece, já chega tendo bebê lá, posição ginecológica. Isso não é recomendável, porque próprio peso da barriga comprime mais os vasos e a oxigenação do bebê pode alterar, e aí é ser indicado uma cesárea. Então, nessa parte possível, o melhor é a mulher poder ficar numa posição mais vertical. Ou a gente tem banqueta de parto, que você pode ficar Ah, sentada, não precisa ficar de cócoras. Ou então mesmo de joelhos, em cima da cama, em quatro apoios. Tem muitas posições e deveria ser natural encontrar essas posições. Só que o que acontece? Os protocolos mandam os médicos fazerem uma asepsia, então é como se fosse fazer uma cesárea por baixo, colocado campos estéreis, porque também é feita de rotina a episiotomia, e a episiotomia é um corte feito no períneo para aumentar a passagem, né? Que na verdade não tem muito resultado e ela causa mais problemas do que. Porque depois, para cicatrização, é mais difícil do que uma laceração natural que possa acontecer. chega E a se classificar até como um abuso ou não, esse corte? Ou se não? for sem consentimento, se o médico não avisar que vai fazer isso, é considerado um abuso. Entendi. Porque a mulher ela pode falar assim: eu não quero que me corte. Não é uma intervenção que vai salvar a vida de um bebê. Essa. Uhum. Agora, ter coisas que é para salvar a vida, o médico ele é tomado pela sua consciência Tá, de sim, sim. fazer, assim, independente do consentimento. Mas esse corte não é. Ele tem que ter. Então, uma coisa que a mulher pode fazer é se inteirar de todos esses protocolos, de todas essas intervenções antes do parto, fazer um plano de parto. Porque assim ela tem condições de saber o que é possível, o que é necessário, o que não é, e ela tomar partido dessa escolha informada realmente, né? Saber por que, que vai ser feito, se tem uma outra alternativa. Então, essa é a principal coisa que a gente faz para levar essa informação e melhorar a questão da violência obstétrica, né? A informação Uhum. mesmo, porque muitas mulheres elas passam por coisas que depois do parto elas ficam sabendo que não eram necessárias, elas não foram consultadas. Uma coisa que também já é considerada violência obstétrica é empurrar a barriga da mulher para o bebê descer. Isso é chamado manobra de Christeler. Então, não se deve fazer isso, é muito perigoso. Já tem casos de fratura de costela, é muito invasivo e não deve ser feito, é considerado violência obstétrica. Os médicos já estão informados, já não costumam fazer mais. E outras intervenções também que eu não falei, além da ocitocina, né, que a gente falou, Aham. e da episiotomia, tem a ruptura da bolsa. Então, Hum, a bolsa que o bebê fica dentro sei. do líquido amniótico, ela pode romper, é que a gente fala, estourou a bolsa, Uhum. antes de começarem as contrações do parto,
E aí as Certo. contrações vão evoluindo, mas elas vão começar devagar também, naquela primeira fase que eu falei, depois vão ficar mais fortes. Então a questão é aguardar mesmo pelo trabalho de parto, porque se a bolsa rompeu, não tem como o bebê nascer se não tiver contração. E se não tiver contração, o colo não vai dilatar. Então a bolsa pode romper durante o trabalho de parto, quando as contrações estão fortes mesmo, aí elas vão se intensificar e vai nascer. Ou não romper, de repente o bebê pode nascer dentro da bolsa, até isso é muito incomum, Olha só. porque a ruptura artificial da bolsa é feita de rotina para acelerar o parto sem necessidade. Porque a mulher estando no hospital, ela já se prevê que quanto mais rápido ela sair daquela situação, menos risco ela vai correr. Ah, Então, a mulher é sempre colocada como um potencial perigo para o seu próprio bebê. O corpo da mulher, assim, ele é considerado perigoso e os médicos tendem a intervir antes de ter realmente algum problema. É isso que leva a gente a ter essa tanta intervenção, tanta cesárea, né? Por causa de que é gerado esse medo, assim, pela falta de confiança também, né? No processo e falta de deixar ele acontecer. A mulher só não vai dilatar se ela for operada antes. O processo vai acontecer. Aí tem mulheres que falam, mas eu fiquei muitas horas e não tive dilatação, porque ela estava tão tensa, ela não produzia hormônios, não foi criado um ambiente todo que propiciava. Então, acontece de parar o parto, tem, mas qual o motivo, né? Aí vai se resolver com medicamentos e não com outras coisas que seriam mais importantes, como um chuveiro quente, uma massagem no pé. Essas coisas elas são importantes, mesmo de manter esse nível de hormonal bom para o corpo conseguir, né? Então, falei dos medicamentos, você perguntou também da analgesia para o parto, né? é, da epidural. Então, então tem dois tipos básicos assim, de anestesia. Uma é a hack, que ela é dada uma dose só, ela dura 2 horas, é feita para cirurgia, quando vai fazer cesárea. E outra é a epidural, que ela é boa para o parto normal, porque é colocado, você fica com um catéter, né, ligado na coluna, e você pode colocar uma dose muito pequena de anestésico, que só Certo. tira a sensação da contração e ainda você consegue ter movimentos e, inclusive, continuar andando, e isso vai ajudar o bebê a nascer. E aí, aos poucos, as contrações vão voltar. Cada mulher tem uma reação à anestesia. Umas vem mais forte. Então, é possível dosar isso e manter um limiar de dor bem baixo, mas ainda com a sensação da contração e a movimentação da mulher. Então, a epidural ela é muito boa para ser feita no parto normal. O problema que Certo. a gente tem é que precisa do médico ficar monitorando o anestesista durante muito tempo no parto, às vezes, né? Muitas horas. E os hospitais não têm esses anestesistas todos, e é difícil, assim, fazer todos com anestesia. E muitas vezes, se a anestesia é usada assim, sem realmente a mulher pedir ou falar que quer mesmo, ou ela ser induzida a querer, né? Porque é muito fácil falar que você quer uma Sim. anestesia numa hora que tá doendo muito. Mas se Aham. você sabe que já tá no dilatação quase total, você vai esperar mais um pouco. De repente pode entrar num banho de imersão e acabar essa fase, a fase do expulsivo, que é quando faz força, já não tem tanta dor, a contração, e é uma força, é uma dor produtiva. Então o bebê vai começar a nascer, não tem mais necessidade de anestesia nessa hora. Então, Certo. vencida essa fase, você consegue. Qual que é o problema da anestesia? É que às vezes é, os batimentos do bebê podem variar um pouco por causa do corpo da mãe, a mudança de pressão, mas isso é uma coisa recuperável. Só que às vezes o bebê não recupera, ele não lida bem com essa nova configuração e às vezes acaba em cesárea. Tem esse risco do bebê não ter algum desconforto e da mulher depois ficar deitada por muito tempo ou perder mesmo a sensibilidade, não conseguir fazer força, não acertar a dose. Se o médico não sabe fazer muito bem, ou aquela reação dela à anestesia, a gente não sabe qual vai ser. Então tem um pouco. E demora mais o parto, porque depois que a anestesia vem, até
estabilizar o corpo, descansar um pouquinho, né? Aí vai durar mais horas. E às vezes o útero perde a força da contração também. Então, esse problema é Só. resolvido com ocitocina. Então acaba virando uma cascata de intervenções, porque a ocitocina também pode levar o bebê a não tolerar a força das contrações do útero. O bebê tá lá dentro. Então, às vezes a contração é muita, porque é um hormônio sintético, ele não está sendo regulado pelo corpo da mulher. E a gente sabe que a adrenalina ela é antagonista da ocitocina. Então, quando a dor estressa, a contração diminui. O que não é bom porque demora mais o parto, mas é o processo que a mulher consegue suportar. Então, um parto normal, se as mulheres pensarem por esse lado, ele é suportável, ele é, né, benéfico, e é só ter essa tranquilidade, essa calma e saber o que está acontecendo com você, porque a mulher não sabe, assusta, né? Então a informação, essa é a preparação para o parto que ajuda muito. Nossa, já Entendi. estamos bastante. Tá ótimo, tô adorando a conversa. Deixa eu puxar um assunto um pouquinho mais tabu, até para especificar um pouco. Eu já ouvi falar também um pouco sobre essa questão de parto orgásmico. Isso é real, não é? Como que isso acontece? E qual frequência? Você já presenciou? Conta um pouco sobre isso, por favor. Pra mim não, pra gente, né? Eu acho que a questão é o que a mulher denomina como orgasmo. Ela pode, de repente, identificar isso e também não falar para ninguém. E também tem um certo apagamento do cérebro na hora do parto. Então, a sensação que a gente chama de partolândia, que a mulher fica, às vezes, não se comunica muito, ela não verbaliza, e depois do parto ela não tem todas as lembranças também, É inclusive mesmo? das coisas. Tem um apagamento da memória também um pouco. Por isso que acho que a gente continua tendo filhos, né? Porque depois você não consegue mais saber qual era o nível de dor, porque você tava mesmo em outra Em outro universo o ali. funcionamento cerebral é diferente, né? Então é por isso que é difícil depois avaliar. E na hora a gente não consegue, elas nem vão falar também, mas a sensação do parto, todo mundo fala muito da dor, mas é um prazer indescritível, porque o corpo, ele nesse processo todo, com as contrações, essa dor, o corpo vai liberando muita endorfina e outros analgésicos naturais do corpo. Então, isso causa prazer. Quando a contração termina, elas têm assim um ritmo. Então, elas vêm por 1 minuto, aí no começo passa 10 minutos, aí vem outra. Elas não são sempre tem uma duração e o descanso é sempre maior. Mesmo no final, vai lá 2, 3 minutos de descanso, 1 minuto de contração. E ela Tá. também ela vem numa onda, ela fica forte, depois diminui. Então, o parto, a mulher fica mais tempo sem dor do que com dor. E esses intervalos eles são muito prazerosos, assim, a sensibilidade do corpo também fica diferente, assim, o toque, ele é recebido assim com muito prazer mesmo, quando a gente faz massagens. Então é tão se o foco for esse da parte que é tão gostosa, é um evento muito positivo, assim, mas a questão de ser orgásmico, né? Vamos pensar assim, no final do parto, na passagem do bebê pelo canal vaginal, chegando. A sensação do bebê já coroando, quando a cabeça, a gente fala, já está aparecendo a cabeça, assim, no final da vulva, não é uma sensação de prazer genital. É uma Tá. sensação de quando esquenta, porque os tecidos eles se alongam. O bebê ele sempre desce um pouquinho e depois que a contração passa ele volta e a cabeça ela vai se moldando. Então, quanto mais tranquilo e a mulher conseguir respirar e relaxar o corpo tem condições de se esticar. Muitas partos eu já vi sem nenhuma laceração, sem precisar de nenhum ponto. O restabelecimento é rápido, de dias, assim, tudo volta, fecha, fica igual antes. E é isso que a gente procura, né? Ajudar as mulheres nesse relaxamento. Assisti mais ou menos por volta de uns 100 partos e já vi muitas intervenções necessárias acontecerem.
e muitos partos naturais, assim, que a mulher assim, ela dava risada entre uma contração e outra, ela contava piada, ela Olha ficava assim só. como se tivesse tomado uns copinhos de champanhe, sabe? É. Teve uma que pegou o lugar que ela tava tomando já alguma ocitocina, mas ela fazia tipo um polidense, assim, porque tava muito animado mesmo. Tem partes animadíssimas. Aí quando vem a dor, a gente segura, respira junto e ela já Aham. sabe que tem uma duração e a mulher atravessa. Cada uma a gente motiva, né? Que é uma menos, tá chegando perto. E assim, os partos são muito legais também. É bom falar desse outro lado. Uhum. É, porque a gente ouve. Engraçado, é porque assim, a informação sempre corre mais quando é ruim, né? A gente ouve É. sempre quando o parto é traumático pra mulher e gera até uma depressão e tudo mais, tem todos os problemas que a gente fica ouvindo ali. Mas se a gente raramente ouve isso que você tá falando, que é a parte positiva, que não necessariamente as coisas são causa. Às vezes dá tudo certo e é maravilhoso, né? Uhum. Então, eu acho que o parto orgásmico é esse. Entendi. E a felicidade depois de ter o bebê no colo é tão emocionante. Uma cesárea também pode ser emocionante. E mesmo uma mulher que não queria ter anestesia, queria que fosse tudo natural, mas ela não lidou com a dor, tá tudo certo. Se ela precisou, se ela optou, escolheu a emoção do nascimento, é sempre de conhecer o filho a primeira vez, é sempre muito bonita, assim, cura qualquer coisa, assim, mesmo que você fique chateada, você não queria uma cesárea, aconteceu comigo 2 vezes. Ter o bebê, depois no final, ele ajuda nesse processo, porque também tem um processo, a gente tem que aceitar que não era muitas né, cesáreas ou intervenções que não são desejadas pela mulher, depois ela lida com isso. Mas a gente tem que acolher também, né? Quando é necessário. Certíssimo. Como que você acha que a gente dá segurança, assim, para futuras mães que podem estar assistindo a gente ou até mulheres famílias, né? Não só mulheres, mas famílias que pensam em ter filhos, assim. Quais as dicas que você dá de onde se informar, como ficar mais antenado com essas coisas para não sofrer violências ou não passar por perrengues aí durante essa trajetória? Então, o melhor seria procurar uma assistência que você né, tenha os índices de cesárea, intervenções dentro do recomendado, o que é muito difícil, porque tem uma entidade chamada Parto do Princípio que entrou com uma ação contra a Agência Nacional de Saúde pedindo para essa redução dos níveis de cesárea. E uma das medidas que eles fizeram de proteção é que os médicos divulgassem as suas taxas de cesárea de parto normais e que tornassem isso público, porque as mulheres vão poder saber, nossa, esse médico só faz cesárea, então provavelmente eu vou ter uma também. Então, os Certo. planos de saúde, que é o maior índice de cesáreas, assim, as mulheres são desencorajadas no pré-natal mesmo, ou então é deixado para tratar o assunto do parto só no final. Os planos de saúde funcionam assim. E aí, no final, o médico fala: vamos fazer uma cesárea, porque não, as coisas podem não estar bem, podem. Não é uma medicina baseada em evidência, né? Aham. É evidência. Ele imagina que pode não ficar bem e ele já vai, mas você que sabe. Aí parece que a escolha da mulher não é. Então, Ué, ele saber já. que essas Assim, coisas acontecem, você tá hã? ouvindo de um profissional que pode não estar bem, já fica Né? preocupado. Então, é um conflito de interesses muitas vezes entre assistência e o que é mais, às vezes é mais demorado o parto normal, é mais difícil, não cabe na agenda do médico. Então a gente tem os conflitos de interesse, mesmo os protocolos do hospital, eles querem que o parto aconteça em X tempo e às vezes demora mais e também tá tudo bem, mas alguma coisa pode não estar bem, está demorando, a mulher está fora do seu ambiente, né? Então o melhor seria procurar uma assistência que realmente está baseada em evidência científica, não no seu dia a dia de marca, vai e assim. Certo. Preparar o plano de parto, se informar, participar dos grupos de apoio que a gente tem. Então, tem grupos no Núcleo Cuidar, que é onde eu faço, tem Casa Moara, tem o Quintal lá do Parque, que é o Gama,
tem grupos de apoio, é só procurar por Mas isso é só para algum São e Paulo ou é aí para o Brasil inteiro que tem esses grupos? no Brasil inteiro. Bacana. Então tem grupos. A parte do princípio, se você procurar no Google, assim, ela reúne todos esses grupos no Brasil inteiro. E assim, se conhece uma doula, a doula já conhece também todas essas pessoas, já sabe quais médicos que fazem mais partos normais. Tem opção também para quem tem risco habitual de casa de parto, algumas cidades têm, são partos mais naturais, são fora do ambiente hospitalar. Necessitando de hospital, aí é fazer mesmo plano de parto na rede pública, chegar bem informado, podendo tomar partido. As coisas estão mudando bastante, tem muitos partos já sendo mais respeitosos nos hospitais públicos, porque quem faz parto também não é só o hospital, é quem está lá no plantão naquela hora. Então a gente já tem as formações se reciclando, né? Mas é um processo Uhum. ainda muito difícil, demorado. A gente, né? Por isso que eu trabalho bastante com isso. Então faz os grupos, procura a doula vai, já conhece com médicos que fazem mais partos normais, que acompanham mais, né? Quem faz é a mãe. E assim se informando mais e trazendo essa confiança de volta, porque a doula é uma pessoa que já viu bastante parto. Então, isso ajuda nesse preparo, e às vezes as doulas têm umas técnicas paralelas que podem ajudar, que nem eu faço um tipo de massagem, tem acupuntura, eu também indico homeopatias, e tem recursos, né? Mesmo na hora do parto, compressas. A yoga é muito boa porque ajuda com a respiração. Então, assim, se preparar, procurar assistência tá dentro da recomendação. Acho que é a melhor. Ah, você falou das doulas. Doulas é uma coisa muito nova. Ah, É, é. sim, não sei se no mundo, mas pelo menos aqui no Brasil, eu pelo menos eu comecei a ouvir falar em doulas há pouco tempo. Há pouco tempo, sim, alguns anos, mas mesmo assim pouco tempo. Ah, Então. existe alguma forma das pessoas se informarem, além de indicações de qual doulas ou são credenciadas, ou como é que está funcionando isso? Até para segurança, Uhum. assim, de saber que está pegando uma pessoa que vai ser profissional, que vai fazer Uhum. tudo direitinho e tal. Então, as doulas, assim, elas têm uma formação um pouco curta, mas você pode perguntar sobre a experiência delas, quantos partos já acompanhou Hum, e como foram esses partos. E a figura da doula é uma figura, assim, a gente pode falar antropológica, porque ela representa aquela mulher da família que ajudava o parto de todas as mulheres. E ela é a que ajudava o parto, e não é a a parteira. parteira. Isso é a diferença. É aquela mulher que ajudava no dia a dia, e quando chegava a hora, ela ia lá e dava essa atenção, até realmente ver, pela sua experiência, que já viu outras mulheres parindo, falando: agora a gente pode chamar a sua assistência. Você já está num ponto que não volta. Porque às vezes o parto começa também não progride. Aí, porque isso que tem tanto ainda não é o trabalho de parto. E essa mulher junto, ela tá lá ajudando, tá nesse contato, né, para dar essa segurança de que ainda não é a hora, ou já é a hora, tem um negócio diferente, pela sua experiência. Então, as doulas, elas funcionam assim, com a sua experiência do dia a dia, dos partos que já atendeu, dos seus próprios partos, mas também pode ter doula que nunca teve filho, mas ela já viu tanto filho, tanta criança nascer, que ela sabe Sabe mais atender do e que. ajudar. É, Ah, então a doula, ela não faz exames, ela não faz exame de toque, ela tá. não escuta o bebê, não mede a pressão, ela é aquela pessoa quase uma prima mesmo. E que tem muita intimidade com a mulher, e a mulher pode se abrir e pode se sentir à vontade, ter uma companhia fora do eixo familiar. É como se fosse uma psicóloga, né? A psicóloga não tem ligação com você, por isso mesmo você consegue se sentir à vontade. Mas assim, tem algumas doulas que são psicólogas, mas também não é um Tá. auxílio psicológico, é um apoio emocional, a gente chama. Doulas Então não atualmente. envolve assim. Hã? Não, pode falar, desculpa, pode concluir.
Não envolve nenhuma assim terapêutica específica, mas a confiança mesmo e a empatia. Então, a mulher conhece uma doula, ela sente a vontade com aquela é aquela. Ela conhece duas, assim, às vezes fica em dúvida, mas aí fala, ela tem tal coisa que vai me ajudar, então a escolha é feita mais ou menos assim. E é pela experiência. Diferente da parteira, né, que é a gente chama parteira. Tanto o médico pode ser chamado de parteiro, né? Que ele atende os partos, é obstetra. A enfermeira obstetra, que é enfermeira com especialização em obstetrícia, que ela é Certo. capacitada para atender os partos em outros países, são as enfermeiras que atendem. Elas só chamam o médico se tem necessidade. Então, esse modelo poderia ser uma alternativa aqui também. Entendi. E tem a obstetriz, que é formada diretamente em obstetrícia. É um curso que não é de enfermagem depois com especialização. É a USP, é a primeira que tem aqui em São Paulo esse curso. E as mulheres se Só. formam obstetrizes e podem atender os partos, podem dar declaração de nascido quando acontece fora do hospital. Elas vão encaminhar para o hospital se antes de dar qualquer sinal de que tem algum problema, já encaminha para estar em outro ambiente, não é feito, elas têm essa responsabilidade de ver de antemão o que está acontecendo. Geralmente são duas, porque uma vai cuidar da mãe, depois outra vai precisar de duas, né? Outra vai ter que atender o bebê também, que pode precisar de cuidados quando nasce. Só. Então elas levam tudo, levam suturas, medicamentos, oxigênio, só não dá para fazer anestesia em casa, que pode Ah, ser um perigoso. motivo de transferência. Não transfere só quando o negócio está ruim, senão. Às vezes é a pedido mesmo para continuar no hospital e continua tudo natural também no hospital, pode ser. E outra figura no parto, além da do médico é o anestesista, né? O anestesista de parto é um anestesista diferente também. E ele é muito parceiro da doula, a gente fala, porque a doula, ela ajuda no manejo da dor, da sensação e do conforto Certo. em geral. E a gente sabe que chega no momento, é com anestesista, sim. Se tudo que a gente pôde usar não deu, ele vai completar o trabalho. Assim como a enfermeira faz tudo, e chega um momento ela indica o médico. Então, assim, os partos que eu acompanho sempre tem a doula, que cuida de tudo, vai na casa antes, ajuda a mulher na transferência para o hospital. A enfermeira, ela ajuda o médico, ela não trabalha muitas vezes para a mulher, ela trabalha para o médico. A doula é chamada pela mulher, então ela está em contato lá. E ajuda nessa Certo. comunicação entre a equipe também, esse papel da doula, ela ajudar. A mulher às vezes não consegue falar e a doula vai com clareza lá porque ela tá no estado alterado. Ela fala, não, ela quer dizer isso e, Uhum. e consegue fazer essa mediação também. E o pediatra também, que depois vai atender o bebê. Essa é a A composição. equipe. São bacana. Ah, eu ia te perguntar. Ah, lembrei. Eu ia te perguntar uma coisa. A doula necessariamente é uma função feminina? Existe um. Não sei nem se tá certo, um doulo ou homem doula, não sei. Existe isso? Você já viu? Existe, eu já vi, eu acompanhei um parto de um casal que é acupunturista. Certo. E ela depois, ela gostou tanto do parto dela que ela quis também ser doula e ajudar outras mulheres. E o marido também é Bacana. acupunturista, ele também fez o curso junto com ela. Então, assim, ele já conhece o processo e poderia trabalhar normalmente Uhum. como o doulo, mas é a questão da mulher se sentir à vontade, porque às vezes ela quer uma outra mulher para escutar ela na hora, nessa questão. Agora, assim, a gente sabe que tem mulheres trans, então o que a gente chama de mulher é um pouco Uhum. relativo. Sim, E sim. tem mulheres, né? E tem também homens trans que têm bebê. Eles têm todo, são gestantes, também gestam, são homens e gestam. Então a Sim. gente está ampliando um pouco mais esse entendimento da questão dos gêneros, né? Bacana. Show de bola. Mas eu acho que sim, normal. Pode ser um dolo, sim. Legal, bacana. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o pessoal aqui no chat.
Muita gente mandando mensagem, o pessoal tá adorando. Estou voltando Se um tiver pouco. perguntas, me fala do chat. Deixa eu dar uma levantada aqui de algumas coisas que passaram, só pra não perder. Mayumi colocou aqui que eu tive 2 partos normais e o primeiro eu não tive nenhuma informação, sofri violência obstétrica induzida, o segundo foi tudo natural e foi perfeito. Aí colocou que tá amando esse papo. Sou mãe de 2, tive uma há 4 meses. As No pessoas, primeiro. elas ajudam muito dando esses relatos, viu, Uhum. Ricardo? Porque a Aí gente, colocou. elas conseguem trazer mais confiança para as Sim, próximas, né? sim. Quando você faz, é legal o seu parto, tudo é bom contar também, incentiva, né? Exatamente. A Dai colocou que no primeiro ela teve cesárea por falta de informação, no segundo foi medicação necessária, mas ela estava ciente e muito informada sobre tudo. A gravidez ela leu, estudou, descobriu sobre o corpo e as vontades do que ela queria e foi incrível. O Chico mandou, será que a intervenção se faz necessária ou está sendo induzida a tal coisa? É interessante pensar nisso. Muito obrigado por compartilhar isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, vai mandando. Eu tô só puxando o É chat aqui. sobre isso da intervenção ser necessária, às vezes é sim. Casos, como eu falei, do útero não perder a força das contrações no final do parto, ser usado um pouco de ocitocina, mas aí a ocitocina não está sendo usada desde o começo, né? No final. Ou então, o bebê começa a perder, a baixar um pouco o batimento dele e romper uma bolsa pode acelerar e isso faz com que o bebê nasça antes de realmente precisar uma cesárea. É uma opção, tem que ser compartilhada com a pessoa. Então, a anestesia, só a mulher vai dizer se ela precisa ou não, né? Se ela puder evitar, ela poderia gostar de evitar. Outras não falam, não, eu já sei que eu vou querer, às vezes não dá tempo, às vezes ela chega também com o bebê nascendo, nem que ela quisesse ela ia ter, também tem essas coisas, o bebê apressadinho. Aqui que no primeiro parto ela chegou com 8 centímetros de dilatação e ela foi induzida, sem ser informação do mundo. A segunda vez, quando ela também estava com 8 centímetros, ela guardou, sem precisar de medicamento, e a dor foi tranquila e suportável. Faz muita diferença. Ela falou. Então, segundo parto tem isso também. Como já sabe como é a contração, ela tem menos, vai com menos medo, sabe? Porque já viveu aqui. E aí o parto flui mais rápido, não só porque é um segundo bebê, porque o corpo já fez aquilo, é também a parte emocional e fisiológica em relação aos hormônios, com seu estado de aceitação do processo, né? Puxando um pouco do que você falou sobre isso, não sei se é a última, mas uma outra dúvida minha que a gente estava conversando. Você falou que a mulher ela fica num estado muito sugestivo, né? Isso é uma questão meio primitiva, assim, que ela entra, que ela você falou que ela, na parte que a gente estava falando sobre partos orgásmicos e tal, ela entra, tipo, É, num sistema, tipo, no modo primitivo, assim, como se, sei lá, mudasse a sim, chavinha dela. Como é que funciona sim, a isso? gente chama de partolândia, né? A Uhum, capacidade isso. racional ela fica bem limitada, a linguagem também às vezes não flui. Às vezes mães assim que falam outros idiomas, elas só conseguem falar a sua língua natal Olha na só. hora do parto, porque acessa mesmo o cérebro mais primitivo, né? Que não é o neocórtex, ele fica mais bloqueado. Então, por isso que na hora do parto a gente evita conversar e fazer perguntas, por exemplo, porque a gente não quer que ativar esse lado, a gente quer mesmo que ela vai se desligue. Então, às vezes, se você acha que ela quer tomar água, você não pergunta se ela quer tomar água, você chega só com o copo. Se ela quiser, ela vai pegar e beber. Coisas assim, Entendi, você não sabe? pergunta, no Pequenas. caso. Não, então, você não fica observando direto ela, assim, nos olhos, você fica só mais com a linguagem corporal,
sabe? Então, às vezes, ficar tirando foto, celular, essas preocupações, às vezes Atrapalha. é uma coisa que Tira a atrapalha, né? Então, concentração dela. ela tem que se desligar mesmo. A única coisa quando sai de casa, assim, é só procura proteger para ela não sair sem roupa ou essas tipo de coisa. Mas teve um parto uma vez que eu atendi que ela quis ir com a toalha no pescoço e a gente deixou. Uhum. Ela foi pro hospital com a toalha, Tava assim, que ela não confortável queria com se soltar aquilo. da toalha. Tudo Uhum. bem, tá valendo. Mas assim, ajoelhar já aconteceu. De eu entrar com uma mulher em trabalho de parto num banheiro, ela se ajoelhar no chão, aí eu ajudo. Para ela não encostar no chão. Mas agora, eu Uhum. acompanhei parto junto com a pandemia. Eu ficava com álcool limpando a mão dela, colocando a máscara quando ela chegava, porque ela não conseguia se coordenar. A coordenação Certo. motora também fica comprometida. Então, eu ajudei mesmo do lado, assim, segurando para ela não encostar em nada e que a gente também tem que se proteger no hospital, né? Apesar de que os hospitais eles separam bem, assim, a lugar de maternidade da parte, principalmente de atendimento ao Covid, mas a gente tem que tomar todo o cuidado, atende o Sim, parto sim. inteirinho de máscara, todo mundo, desde março. Vou passar aqui a Camila Rosa colocou. Mulher precisa saber a hora de fazer força para expulso também, né? Com anestesia, ela às vezes não sente. Isso. Aí, às vezes, com anestesia, ela sente só quando tá no pico. Quando tá começando a contração, às vezes né, não percebe que tá chegando. Porque, como eu falei, é uma onda. Então, ela tem crescendo e quando você não tá com anestesia, você percebe a contração mais comprida, porque detecta desde antes até um pouquinho depois. Aí depois é só mais o pico dela, ela dura menos. E quando tá tendo a contração, quanto mais tempo durante a contração o útero tá empurrando e a mulher fizer força junto, quando não tá com anestesia, vem o puxo. Então a mulher já sente força junto com a contração, e às vezes com a anestesia não sente. Então, às vezes a gente ajuda ela a perceber que está tendo contração e incentiva a fazer força. Só que esse incentivo também é uma outra intervenção. Ficar falando para a mulher força, 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 às vezes pode atrapalhar. Por Atrapalha. quê? Vai fazer força demais e não sentir no final. A sensibilidade do assoalho pélvico também, ela. Se o bebê nasce muito rápido, pode machucar mais. Mas geralmente a mulher quer que nasça rápido, ela faz força mesmo, e mesmo que na hora você nem vai se preocupar tanto se vai ter algum machucado ou não. Ela pega e faz o bebê nascer. Mas se nascer devagar, a gente preserva. Elas agradecem depois. Então, o fato de ficar falando, fazer muita força, às vezes pode precisar de mais pontos, né? É, Então, o ideal é fazer força, deixar ela sentir a hora de fazer força, respirar junto, não fazer, né? Deixar a coisa acontecer mesmo. isso me faz lembrar que, segundo o pai da esposa, ela mandando a equipe calar a boca, porque tinha gente batendo papo ali já durante o parto, e ela, acho que estava desconcentrando, ela mandou a galera calar a boca, o pessoal fechou, e aí prosseguiu ali. Ah, me fez entender que o Às negócio vezes atrapalha mesmo, pessoas né? não são para estar lá na sala, tem enfermeira demais só para assistir. Imagina a hora do bebê nascer, não tem que entrar tudo, um monte de gente que você nem conhece, só, sabe? É complicado isso. E outra coisa interessante é que era um evento, praticamente. Na Unimed, né? Passo. É um evento. E como foi parto normal, tinha gente lá pra assistir porque não era sempre que tinha parto normal. Tipo, tinha gente que não. Não, normalmente não é parto normal e o pessoal queria assistir porque era um É, parto normal. Olha que absurdo. O Brasil é tem um um índice absurdo. muito alto de parto cesárea, né? Ricardo, o meu celular ele desligou. É, infelizmente a gente teve um probleminha técnico aqui, mas só para trazer para vocês que a Adriana Natrielli ela é mestre em filosofia pela USP, professora na rede pública de São Paulo há 15 anos. Como doula, ela já acompanhou cerca de 100 mulheres dando à luz, pesquisadora sobre parto ativo, voluntária, ela coordena grupos de apoio à gestão, oferece aulas de yoga para gestantes. Ela também é voluntária na Casa Ângela, massagista de Thai Yoga, terapeuta homeopata,
ativista pela humanização dos nascimentos. Como atual presidente da Associação das Doulas de São Paulo, ela é militante pelos direitos das mulheres e pelo enfrentamento à violência obstétrica. Galera, é isso. Infelizmente a gente teve esse probleminha aí que acontece, né? Nesse tempo de pandemia, as coisas não faz ao vivo aqui pelo computador, mas imprevistos acontecem. Mas a Adri tem um recado final aí para vocês. Então é isso, queria agradecer pela oportunidade, Ricardo, e parabenizar pelo programa, a iniciativa muito legal, levar assuntos diversos e se alguém tiver mais alguma dúvida depois também pode me procurar, me mandar uma mensagem, então agradeço, obrigada. É isso a princípio, eu queria agradecer demais a de todo mundo que veio participar do chat, agradecer a Adri, mesmo que ela não esteja aqui, agradecer ela demais também por ela ter participado aqui da entrevista. Foi muito legal, foi muito bacana. Fiquei muito feliz. E espero que vocês tenham gostado. Vocês curtiram? A gente tem 2 entrevistas novas vindo aí pela frente, já programadas. Eu acho que a próxima vai cair num domingo. Não nesse domingo, acho que no próximo. Sigam a gente também nas outras redes sociais, elas estão todas aqui na guia sobre do canal. É isso, galera, muitíssimo obrigado, valeu demais, uma boa noite pra vocês, obrigado pela participação. Tamo junto e até mais, falou! This is my song in defense of the fence. A little sing-along, an anthem to ambivalence. The more you know, the harder you will find it to make up your mind. It doesn't really matter if you find you can't see which grass is greener. Chances are it's neither, and either way it's easier to see the difference. 'Cause it's not that simple.